Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Vamos começar pela reclamação São Paulina, o pênalti que não foi marcado do Gustavo Gomes. Aí é aquela história, a Daiane está numa posição muito privilegiada, dentro da área, tem uma visão completamente aberta para avaliar o lance. E ela avaliou que ele estava recolhendo os braços nesse movimento de que não quer fazer a penalidade. E o São Paulo contesta veementemente. Por quê? Porque quem acompanha o Campeonato Brasileiro, principalmente, sabe que esse tipo de pênalti é marcado toda hora. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas ela não marcou, alegando, porque o braço dele tá aqui, né? Mas ela alegou que ele estaria recolhendo o braço. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Marcaria. Marcaria sim, porque desviou a trajetória da bola, levou vantagem no lance, então assim, eu daria pé. Eu queria ver esse lance não em câmera lenta, porque só mostra em câmera lenta, né? Ronaldão, qual a sua opinião? É o que você falou, todo mundo tem dado esse tipo de lance. Aí que tá, e por que não deu? Por que não foi checar? E ela apitou bem o jogo, ela deixou o jogo aqui, ali, deu cartão para todo mundo, gostei da arbitragem dela, mas esse foi o lance crucial da partida, onde o VAR poderia acionar também, fazer ela rever novamente. Mas só uma pergunta, se ela fosse até a cabine do VAR, com a convicção que ela teve, ela disse, até em alguma transmissão alguém falou, eu vi, ela chamou para ela exatamente como ela fez naquele lance do Bragantino, o lance que ela não deu a penalidade para o Bragantino no jogo contra o São Paulo. Se ela fosse ao vídeo, na minha opinião, ela ia continuar com a mesma opinião, porque ela viu. Eu também acho, mas evitaria os comentários, né? Talvez não. Acho que ela Talvez mudaria não. de ideia. Sabe por que ela mudaria? Porque se nós analisarmos o lance, o Gustavo Gomes, ele puxa o braço depois que a bola toca. Pode ver o movimento do braço dele. Ele tá com a bola que ele não está recolhendo. Né, esse movimento. Ele não tá recolhendo. Vamos ver se a gente tem uma câmera normal. Ele vai recolher, a hora que a bola pega, que ele recolhe. Essa câmera ali. Essa câmera não dá, mas olha aí, ó. Ele vai recolher a hora que a bola toca. Olha, ele não tá recolhendo o braço. Chuta a bola no braço do Gomes. Olha lá, ele não tá recolhendo. A hora que a bola toca, que ele recolhe. Então, assim, talvez ela mudaria. Acredito eu. O Edu falou que ele chutou. Não foi pênalti. Você não marcaria esse pênalti ou marcaria, Edu? Não marcaria, não. Não marcaria realmente, não. Vai passar vergonha de novo? Não, vergonha sim. Vergonha é que o pênalti que ela deu. Chutou a bola no braço do... E eu discordo do meu amigo Ronaldo, do meu irmão. Eu achei que ela não apitou bem. Ela não apitou bem. Muitas faltas ela deixou jogar, que era para o Palmeiras marcar, e ela deixava jogar. E para o São Paulo era o contrário. Então, eu acho que acertou. Ela acertou nesse lance. Ela não marca porque tá muito perto. O Lucas chutou, tá muito perto. Não tem como o cara tirar o braço, vai cortar o braço. A culpa é do Lucas. Agora, chutou a bola na bola de ontem para hoje, eu ouvi muita gente até se manifestando. Eu aposto que no segundo pênalti que ela deu mesmo para o São Paulo, ela quis compensar, enfim. E agora eu quero que vocês avaliem esse segundo lance. Esse sim, ela marcou a penalidade, o Caleri converteu. E eu quero saber se esse lance aí do Marlon Freitas com o Bobadilla, se vocês marcariam esse pênalti. Começa com você, Ronaldão. Pênalti. Muita gente tá falando, a bola que pegou na mão foi. Esse, pra mim, foi mais pênalti esse também. Os dois foram. Mas esse foi porque o jogador, olha lá, a bola já tá lá na frente e ele tá com o cotovelo aqui pra escorar o cara dentro da área. Porque se fosse fora da área, era falta. Então, como é dentro da área, pra mim, pênalti também. Cicinho. Esse eu não daria, porque eu não achei pênalti, porque é normal do jogador ele procurar o adversário, porque se olhar, ele está olhando para a bola. Então ele tem que sentir o adversário. E o Bobadilla, por ser menor, é normal o braço ir em algum lugar do corpo dele. Então eu não daria. E só para falar da lei da compensação, você nunca vai compensar um erro com o outro. Porque você prejudicou o São Paulo no primeiro lance. E agora prejudicou o Palmeiras no segundo lance. Então não há uma compensação. E tem um detalhe, quando... Engraçado, eu acho que ele faz um gesto de cotovelada, ou o braço elevado. Quando ele percebe a presença do Bobadilla, a sensação que eu tenho é que ele tenta tirar. E aí eu não vejo esse impacto. Mas eu também entendo que esse gesto dele leva a arbitragem a marcar algo assim. Então é um lance bem complicado, Edu Dracena. Não, bem complicado, porque o atleta ele é mais alto do que o Bobadilla. Quando você vai proteger realmente, às vezes você acaba pegando e subir um pouco realmente o braço. Agora, é interpretativo. É difícil a gente falar alguma coisa assim. Eu fico realmente na dúvida, Renato. Se fosse fora da área, você daria falta? Mas muitas faltas ela não deu. Então. Mas ela não deu. Provavelmente daria. Se fosse fora da área, provavelmente daria. Então, e falta tem que ser falta em qualquer lugar. Na área, fora da área ou dentro da área. Nós estamos falando do futebol. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas hoje, além de feio, eu tô revoltado.
assaltado, meu. A sensação de ser roubado não é boa. Mas eu já chego nesse ponto aí, ok? Na tela você está vendo os finalistas do Campeonato Paulista. Novo Horizontino e Palmeiras. Novo Horizontino que vem jogando muito bem e não é de hoje. Já tem uns 3 anos aí que o Novo Horizontino vem numa crescente assustadora. Em 2024, pelo Campeonato Paulista, eles eliminaram o São Paulo nos pênaltis, mas jogaram muito melhor ao decorrer da partida. Mereciam até a classificação direta. Pela Série B do Brasileirão, faz 2 anos consecutivos que eles não sobem para a Série A por um tris, mas por bem pouco. E no sabadão, meteram 1-0 no Corinthians e vão para a final do Paulistão. Foi um jogo bem legal de se assistir, um jogo limpo, um jogo honesto, sem o dedo da arbitragem. Ao contrário do que aconteceu no Clássico, né? Foi um escândalo. E se tiver alguma justiça do universo, ou seja lá do que for, no futebol, o Novo Horizontino tem que levantar essa taça. E por mérito, viu? Porque os caras estão praticando o fino da bola. Tanto é que estão liderando aí o Campeonato Paulista. E o jogo decisivo será lá na casa deles, onde eles enfiaram 4-0 nesse Palmeiras aí. E o Palmeiras, que pelo 2º ano consecutivo está chegando na final através de um erro da arbitragem, né? O Palmeiras foi beneficiado com mais um erro da arbitragem pelo 2º ano consecutivo, e isso é lamentável. É uma vergonha, até porque o Palmeiras não precisa disso. O Palmeiras tem um treinador bom, palmeirenses criticam ele, mas o Abel Ferreira é um treinador bom, chato, insuportável, mas é um cara que tem qualidade. O Palmeiras tem um plantel bom, tem uma presidente que sabe mexer com dinheiro, sabe muito bem, né? Tanto é que ano após ano o Palmeiras vem prosperando financeiramente através da gestão dela, é ou não é? Mas infelizmente de 3 anos para cá, não sei por que caralhos, o Palmeiras conta muito com aquele erro ocasional da arbitragem, senão não consegue prosperar futebolisticamente falando. E o São Paulo é a maior vítima dos erros de arbitragem em jogos contra o Palmeiras. E pelo 2º ano consecutivo caiu para o Palmeiras em uma semifinal porque foi o roubado na cara de pau. Dessa vez foi um escândalo, viu? Essa Daiane Muniz eu achei que fosse diferente dos outros, mas é mais do mesmo, né? A arbitragem brasileira é assim. São poucos que se salvam. E não é porque ela é mulher que eu vou deixar de criticar ou pegar leve, ok? Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser travesti, o que for. Vestiu o uniforme da arbitragem e fez merda, vai levar. Entendeu? Não estou criticando a figura da mulher, mas sim a arbitragem patética, fedorenta e vergonhosa que ela fez. Bom, durante a partida, eu já estava incomodado com a quantidade de faltas que ela estava marcando a favor do Palmeiras. Porque um árbitro brasileiro, por mais burro e incompetente que ele seja, ele conhece qual que é o modus operandi do Palmeiras. O jogador adversário rela e eles pulam no gramado e ficam lá se retorcendo que nem uma minhoca no asfalto quente. São atores, eles caem com uma categoria. Parece que eles treinam para fazer isso, não é? E o Vitor Roque é o Will Smith desses atores aí. Porque ele fica lá, se retorce, rola para um lado, rola para o outro. Aí a câmera foca na cara dele, ele tá com uma cara de dor. De repente ele estica o olho. Ele abre o olho, arregala e vê se o árbitro deu um cartão pro adversário. Ele faz isso, cara. Não é possível que só eu notei. E é por isso que eu imagino que eles devem ensaiar isso daí, porque na maioria das vezes funciona. E se você parar para pensar, picotar jogo e chuveirar bolas para dentro da área é uma das estratégias do Palmeiras. E depois teve aquele pênalti que ela não marcou pro São Paulo. Foi escandaloso, foi uma vergonha, foi um absurdo um negócio desse. E foi muito normal, além de criticar a Daiane Muniz, o pessoal criticar o Thiago Duarte, que era o operador do VAR. Meu irmão, por que diabos esse cara não chamou ela para dar uma revisada? Afinal de contas tem o VAR, que é uma ferramenta de alta tecnologia, que está sendo sucateada aqui no Brasil, para variar, né? Mas está disponível, vai lá ver. Só que a câmera pegou o momento que ela falou para o Caleri: eu não preciso do VAR, eu vi em campo. Nesse momento ela puxou toda a responsabilidade para ela e também a autoria do erro. Ela assumiu toda a culpa nesse erro cretino e boçal. E no lance seguinte aconteceu uma parada tenebrosa. O Danielzinho derrubou, se não me engano, o Vitor Roque, que é o ator principal desse plantel do Palmeiras, e ela deu o cartão amarelo para o Sabino. Essa árbitra estava mais perdida que pulga na costela de cachorro magro. E disseram que essa mulher era uma boa árbitra, hein? Boa, só se for de enganar trouxa. E teve aí o pênalti no Bobadilha, uma das únicas coisas que ela acertou nessa partida aí, começaram a crucificar ela. Ah, o pênalti não foi. Como não foi? Eu já vi vários pênaltis sendo marcados assim. Vários. E eu concordo com isso.
o cara subir com o cotovelo no pescoço e na cara do outro jogador, meu irmão, isso daí é falta. Já começa pela má intenção, né? Você quer dar um tranco no cara, você vai com o ombro, você usa a caixa, você não vai com o braço, com o cotovelo. Mas eu tô vendo até São Paulino da mídia aí falando que isso não foi pênalti. Rapaz, que palhaçada, hein? Se bem que tá na moda lambiscar alguns buticos aí pra pagar de isentão, né? Mas aí no final da partida, ela errou de novo. Ela deu apenas 7 minutos de acréscimo depois de um segundo tempo como esse. E desses 7 minutos, o Palmeiras cozinhou nos 4 minutos. Contra o Red Bull Bragantino, ela deu aproximadamente 12 minutos de acréscimo no segundo tempo. E nem parou tanto assim o jogo. Ah, e naquela partida ela também não deu um pênalti legítimo para o São Paulo, tá? É importante a gente relembrar aqui, porque relembrar é viver. Mas o São Paulo não foi prejudicado apenas pela arbitragem. Foi prejudicado também pelo Hernan Crespo. Todo mundo sabe que eu gosto do trabalho dele. Não vou pedir a cabeça dele, mas vou criticar sim. Porque ele fez uma cagada a nível cavalar. É impossível, numa escalação, você olhar o Luan e achar que está tudo bem. Da onde ele tirou o Luan, meu amigo, para um jogo como esse? Uma semifinal contra o Palmeiras, ele vai lá e mete o terceiro reserva na posição. O Luan tá pesado, tá fora de forma, tá lento. Meu amigo, ele é lento até para cair, e para levantar é pior ainda. E aí você coloca Luan e Bobadilha, você deixa o meio-campo mais pesado que uma baleia cachalote. Uma coisa é o Bobadilha jogando com o Danielzinho e o Marcos Antônio. Outra coisa é o Bobadilha jogando com o Luan do lado. Não tem condições, meu amigo, não dá. Automaticamente o Hernan Crespo cortou a ligação da linha defensiva com o ataque. E o Abel Ferreira meteu 6 caras no campo defensivo do São Paulo e uma linha de 4 no meio campo. Era só na base do chutão. O São Paulo é acostumado a sair triangulando bola, mas ficou impossível. É só chutão, lançamento, não tinha o que fazer. E aí ele tentou justificar na coletiva que o Danielzinho tá com desgaste. Então por que levou o Danielzinho, meu amigo? Deixasse ele em casa. Porque de qualquer forma o Danielzinho entrou no começo do segundo tempo. Se ele não tem condições de jogar 90 minutos, por que não começou jogando? Solta as cartas no começo do jogo, bota o que de melhor você tem ali. O Crespo já não tem sorte em clássico, aí chega numa semifinal e faz um negócio desse contra o Palmeiras. O Crespo participou de 22 clássicos com o São Paulo. Tem 5 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. E tem outra, os caras que mais se ferraram com essa brincadeira de mau gosto do Crespo em colocar o Luan em campo foi a turma lá da frente. O Caleri, o Lucas Moura e o Luciano, que não conseguiram jogar. Como eu falei, a ligação estava cortada, o São Paulo não conseguiu sair na base do toque, era só na base do chutão. E aí lá na frente os caras tinham que se virar com 2 caras do Palmeiras em cada um. E aí a torcida vai para cima de quem? Do Luciano e do Lucas Moura. Uma coisa que a gente não pode falar é que os caras jogaram com má vontade. Eles não conseguiram jogar, ok? Ah, o Lucas ele não queria jogar, mas entrou em campo, jogou e tentou. E a mesma coisa o Luciano. E outra coisa que tomou esculacho foi o gramado sintético. Olha só o que o Arnaldo Ribeiro falou. Só espero que o São Paulo não tenha nenhuma sequela física por conta desse campo maldito de plástico, onde não dá para praticar futebol. Eu discordo do Arnaldo Ribeiro. Eu vou explicar o porquê. O Palmeiras não vai ter nenhuma sequela física por causa do gramado sintético, porque eles jogam direto no gramado sintético e nada acontece. É um dos clubes aqui do Brasil que menos tem problemas com lesão. O time do Botafogo também joga no gramado sintético e não tem problema com lesão por causa do gramado. Atlético Paranaense também e tantos outros. Então não dá pra gente ficar culpando única e exclusivamente o gramado sintético. Vai fazer o quê? Vai chorar ou vai jogar? Tem que jogar, meu irmão. E quanto tempo faz que tem gramado sintético aqui no Brasil? E aí eu te pergunto, o São Paulo tem algum campo no centro de treinamento com gramado sintético para esses caras aprenderem o tempo de bola, como correr nesse gramado? Tem? Não tem, né? Presta atenção. Pior do que você jogar no gramado sintético, num gramado ruim, cheio de buraco, formigueiro, ou até mesmo no terrão, é você jogar uma partida que está sendo conduzida por uma arbitragem desqualificada, ruim, nojenta. Os atletas aprendem a jogar futebol em qualquer superfície, porque o principal é a bola, meu amigo, certo? Mas não dá para aprender a ser roubado e ficar quieto. A ser roubado e calar a boca e fingir que nada aconteceu. Isso daí não dá. Conclusão. Estou muito revoltado com mais uma péssima arbitragem que acabou prejudicando o São Paulo mais uma vez. Contra o Palmeiras, para variar. Estou extremamente irritado com a experiência lá professor Pardal do Hernan Crespo, que acabou não dando certo, mas estava muito na cara que não ia dar. E estou bem triste com a eliminação. Só que é o seguinte, é melhor cair na semifinal do que cair para a Série B, como uns babacas da mídia clubista aí queriam.
Então é isso, estou bem chateado aqui, embora não pareça, né? Porque eu não estou gritando, eu não estou batendo em móveis, eu não estou dando chilique, mas se eu fizesse isso, eu seria um personagem, não eu de verdade. Eu não tenho esse comportamento nem fora da tela, quem dirá. Campeonato Paulista. São Paulo que para esse jogo houve uma mobilização, né, por parte do elenco e também da comissão técnica. Eu trouxe para vocês, eu não lembro se foi em live ou em vídeo, por isso que é importante você sempre acompanhar os dois, de que havia uma mobilização muito grande desse elenco para esse título, porque são 3 jogos para disputar o título. E por conta disso, até desse diagnóstico da comissão técnica de observar ali o elenco, a mobilização do elenco para o Campeonato Paulista, ele preferiu dar rodagem para outros jogadores contra o Curitiba que estariam mais mobilizados para esse jogo do Campeonato Brasileiro. A ponto de que no vestiário estavam todos os jogadores, né? O Luca estava com a delegação, o Rian Francisco, mesmo sem poder atuar, o Alisson foi cortado dos relacionados, e eu não lembro se eu contei aqui para vocês, mas eu contei para os membros do canal de que o Alisson iria viajar, mas seria cortado da delegação, e assim aconteceu. Outros jogadores também acabaram estando presentes ali, como o Moreira, e até tem um bastidor interessante sobre o Moreira, é bem possível que hoje, né, que o Moreira fique no São Paulo, ele se recupere, volte para o Porto, cumpre lá o contrato com o Porto e deve voltar. O Porto não deve adquirir o jogador em definitivo, e é por conta disso até que ele tem ido para o vestiário, tem ajudado, ele já tem se entrosado ali com o elenco, já avisando uma oportunidade quando ele estiver disponível no meio do ano. E aí todo mundo se mobilizou para essa partida, quis estar nessa partida, e o vestiário do São Paulo estava cheio, todo mundo com o mesmo ímpeto de, cara, precisamos passar, precisamos ir para a próxima fase, é um título importante. E eu converso com alguns jogadores, com algumas pessoas próximas a jogadores, e existia realmente essa mobilização para conquistar esse título paulista, porque eles achavam que era um título importante, depois de tudo que aconteceu com o São Paulo, né, nos últimos meses aí, de escândalos e tudo, trazer essa alegria para o torcedor seria muito importante. Eu concordo, eu acho que, pô, beleza, dá para você entender isso, por mais que a prioridade seja o brasileiro, e acho que o maior título do São Paulo, como o Gabriel Sá, acho que ele falou sobre isso, eu concordo, acho que o maior título do São Paulo é fazer um Brasileirão seguro esse ano, por conta de tudo que vem acontecendo. Mas assim, me causou uma certa estranheza, ninguém soube me explicar a postura que o São Paulo teve na Arena Barueri. Para mim foi uma postura de um time covarde, de um time que estava sentindo o jogo, de um time que se acovardou dentro de campo. E conversando, né, com algumas pessoas ali, eles acreditavam que entraram para competir, entraram com força, entraram com vontade, mas o campo falou outra coisa. A gente viu um time apático. A gente vai entrar daqui a pouco nos méritos de arbitragem, que, querendo ou não, foi determinante, mas diferentemente do que foi naquele lance, naquele jogo contra o Palmeiras no Morumbi, do Ramon Abate-Abel, a fúria talvez seja menor, porque aquele jogo a gente jogou bola, né? Aquele jogo a gente mereceu a vitória. Tava 2-0, a gente tava dando um baile no Palmeiras. Esse jogo não. Esse jogo não era nem que o Palmeiras estava dando um baile, o Palmeiras estava fazendo o básico, o Palmeiras estava só fazendo o simples. O São Paulo nem o simples estava conseguindo fazer. Então foi um time muito apático e o São Paulo não mereceu passar na bola, no campo. Até tem uma melhora no segundo tempo, mas não resolveu, não conseguiu. O senhor Lucas Moura não jogou absolutamente nada e, pô, o Lucas, assim, eu adoro o Lucas, eu sempre acho que a gente tem que defender o dos nossos, sabe? Acho que quando o cara é São Paulino, quando o cara realmente parece que tá afim, se sacrifica, sabe? Eu gosto disso, até que a gente vai entrar no mérito do Luan também. Só que o Lucas Moura... Faz quanto tempo que o Lucas Moura, que tem salário, o maior salário do elenco, é um salário considerável pela carreira que ele tem, não estou falando que é injusto, mas o custo-benefício não está rolando, porque é um jogador que, para esse tipo de jogo, ele pegar a bola debaixo do braço e falar, vambora, o jogo é meu. Quanto tempo que a gente não vê o Lucas fazendo isso? Talvez um jogo dessa magnitude, um jogo decisivo deste tamanho, a última vez tenha sido a primeira, que foi na semifinal em 2023 contra o Corinthians na Copa do Brasil, porque nas finais ele não pegou a bola debaixo do braço, né? Em 2024, na Sul-Americana, a gente foi eliminado, ele também não pegou a bola debaixo do braço, na Sul-Americana de 2024, em 2024, na Supercopa, ele também não jogou muito bem, nos estaduais fomos eliminados mais cedo, com o Carpini, na Copa do Brasil do ano passado, contra o Atlético Mineiro, ele perdeu uma bola na pequena área de cabeça, que o Bobadilla cruzou para ele, então ele não decidiu contra o Galo, não decidiu contra o Botafogo. Em 2025, mais uma vez, né, só que dessa vez ele nem estava nas decisões, então fazem 2 anos já, vai fazer 3 daqui a pouco, que o Lucas não decide. O Luciano, mais uma vez, né, o Luciano vai ser o jogador que vai te entregar, o Luciano parece ser o seu jogador de campeonato brasileiro, e de alguns clássicos que não valem classificação. O Luciano, infelizmente, tem se tornado um jogador assim, mais uma partida ruim, onde ele se apagou, onde ele se escondeu.
O Caleri tava lá brigando, lutando, indo pra cima, xingando o árbitro, xingando o jogador. O Caleri, ele pode não ter tido uma partida brilhante, como nenhum do jogador do time do São Paulo teve. Só que se todo mundo não tivesse uma partida brilhante, mas tivesse a mesma vontade que o Caleri teve para se matar dentro de campo, era bem possível que a gente teria passado. Então, a postura me incomodou, e quando a gente vê internamente, eles não acham que o time sentiu o jogo, pelo contrário, eles acham que houve uma competição de igual para igual, e até acho que foi falado isso na zona mista. Acho que o Crespo também falou sobre isso. Confesso que não vi muita coisa sobre entrevistas e tudo. Vi pouco, mas, sabe, é preocupante, porque, enfim, acho que a postura do time foi bem ruim. E a escalação do Luan, né, o porquê que o Luan jogou. E aí eu trouxe a informação antes da partida, eu trouxe para os membros do canal e postei nas redes sociais também. Uma fonte do São Paulo falou que foi opção técnica. E aí depois, essa mesma pessoa fala, técnica não, tática. O Danielzinho, por mais que o Crespo falou na coletiva, eu não vi a coletiva, eu só peguei as aspas. Ele falou, o Danielzinho não estava 100% fisicamente, tinha dores e a gente teve que mudar no jogo contra o Bragantino. Ele fala que dores contra o Bragantino. Ficou fora contra o Coritiba, então a escolha foi pelo Luan pensando na característica de bola longa do rival. Pessoalmente, eu acho que deu certo. Eles tiveram dificuldades, mas depois o jogo muda. O jogo precisava de outra coisa. Não deu certo, Crespo. Não deu certo, Crespo. Desculpa, mas não deu certo. Com 8 minutos de jogo, a sua jogada foi pro Beleléu. Não deu certo. Falar que deu certo a escalação do Luan, desculpa, é ver outro jogo. Foi um erro seu, Crespo. Você tentou colocar uma assinatura sua na classificação e acabou o tiro saindo pela culatra. Não há argumentações, não há motivos para o Luan ter sido titular. E, de novo, o Luan é a mesma coisa do Lucas. É um dos nossos, eu sei que tá com a gente, é São Paulino pra caramba. Só que tem vezes que você precisa tomar decisões não com a São Paulinidade do cara. Você tem que tomar decisões frias e calculistas. O Danielzinho tinha condições de jogar. Tinha condições, tanto que entrou e jogou muito bem. Ele teve dores, ele perdeu algumas sessões de treinamento, tudo bem, mas por uma decisão, você vai com aquilo que você tem de melhor. E o Danielzinho entrou bem pra caramba, ele jogou o quê? 35 minutos, e 35 bons minutos. Beleza, se por um acaso você fala, pô, o Danielzinho só pode jogar 45 minutos, o que não é. Eu entrei em contato, fui apurar, e de acordo com o que eu tenho de apuração, o Danielzinho tinha condições de jogar ali pelo menos 70, 80 minutos, e como o jogo acabou ficando condicionado depois, ele poderia ter ido até o final. Então foi uma decisão sua, você bancou essa assinatura. Se tivesse dado certo, a gente viria aqui e falaria, ó, o Crespo é um gênio, o Luan voltou, o Luan é espetacular, então recuperou o jogador, estamos na final, deu super certo, parabéns Crespo, mas deu errado. E aí dá pra gente falar deu errado, porque eu acho que ninguém chegaria para essa final, acho que não, ninguém é muito forte, somos 22 milhões de torcedores, mas uma parcela muito pequena iria chegar e falar, não, eu iria com o Luan para esse jogo. Quer saber? Eu iria com o Luan. Difícil. Acho que ninguém falaria isso. Ninguém. Você poderia... Danielzinho, vai, beleza. Você não quer colocar o Danielzinho porque você quer um jogo mais intenso e você entende que ele não está 100%. Tudo bem. Mesmo os exames, tudo dando que ele está, assim, 100%. Tudo bem. Bota mais um zagueiro. Bota mais um zagueiro. Deixa o time mais ofensivo. Põe o Cauli. Ah, beleza. Não dá. Sei lá, põe o Pablo, pelo menos. O Pablo tava mal? Tava, mas era o que tava jogando. Acho que até a do 3 zagueiros é a melhor, porque querendo ou não, dentro do jogo, a gente viu que o Luan tava fazendo um papel de terceiro zagueiro. Né? Então, assim, foi uma escolha muito ruim por parte do Crespo. É a assinatura dele e a assinatura ruim. E até eu fui pegar algumas situações, o Crespo gosta disso, né? Ele disputou umas quartas de final contra o Palmeiras com Gabriel Sara de ala. Sabe? Então ele gosta de ter essa assinatura e acho que às vezes é importante você fazer o simples. Fazer o simples. Não se colocar nesse papel de vítima, de querer se moldar ao adversário. Faça o adversário se moldar ao seu estilo de jogo. Impõe o seu estilo de jogo. Fala, pera, eu tô jogando assim, tô jogando bem, então o poderoso Palmeiras, o poderoso Flamengo, eles vão perder no meu estilo de jogo. Eu que vou impor meu estilo de jogo, mas essa mania de se apequenar contra Palmeiras, contra Flamengo, e falar, não, eu preciso aqui, o máximo possível, anular os caras. Deixa que os caras tentem anular a gente. Enfim, antes de eu falar da arbitragem, o retorno do André Silva, um retorno importante, jogou ali alguns minutinhos, né? Ele esteve entre os relacionados, entrou, tentou correr ali o máximo possível, um retorno importante. O próximo jogo do São Paulo agora é só contra a Chapecoense. E aí, sobre a arbitragem, o Crespo reclamou, eu vou pegar a aspa também do Rui Costa,
Ele falou: nessa semana eu estive na Federação Paulista para uma reunião técnica e por coincidência a Daiane ficou na minha frente na mesa. Nós almoçamos juntos e eu disse o seguinte: eu te parabenizo pessoalmente porque não fui vencedor do jogo contra o Bragantino, mas tu fizeste uma arbitragem de Premier League. Uma arbitragem madura, respeitando o time do jogo. Eu acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação que fiz atingir uma árbitra que eu e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que tem mais evoluído em seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu. Não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela, pelo menos, tivesse privilégio de verificar 5, 10, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. Obviamente, um jogo como este, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, em um momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem passa a ser relevante. E aí foi o que o Rui Costa falou. Eu vou até pegar o nome do árbitro, acho que é o Thiago Peixoto, Thiago Viana Peixoto, né? É o VAR. Primeiro é importante para a gente trazer que o São Paulo não mereceu passar. Só que é mais uma vez que o Palmeiras, mesmo o São Paulo não merecendo, é mais uma vez que o Palmeiras precisa de alguma coisa para passar. Tá ficando chato, tá ficando repetitivo. Todo jogo tem um erro escrachado contra o Palmeiras. Todo jogo tem uma coisa para revoltar. O Palmeiras não precisa disso, não é um time que gasta sei lá quantos milhões para reforços, não consegue ganhar na bola, não consegue ganhar no campo, não consegue. Precisa sempre de alguma coisa. Tem que ter algum erro. É só assim que vocês conseguem ganhar. É fácil falar, Palmeiras tem mais vitórias. Olha quantas vitórias recentemente que o Palmeiras teve, que tem a chancela da arbitragem. É mais uma. Talvez essa seja a menos escandalosa, mas ainda assim é um escândalo absurdo. E assim, a Daiane Muniz tem uma fala que a televisão pegou dela falando pro Caleri: eu vi o lance, não preciso ir ao VAR, eu vi o lance. Então, Daiane Muniz, se você viu o lance, primeiramente, então você errou. Então você errou na sua visão. Você se equivocou. Só que beleza, o seu ângulo era bom para ver a mão. Só que aí vem o VAR. O VAR chega e tem que olhar e falar: ó, gente, peraí, o braço do Gustavo Gomes estava assim, ó, antinatural, completo. A bola bate no braço direto, não bate em barriga, não bate em perna, não bate em caralho nenhum. Ô, Daiane, revisa aqui o lance. Eu acho que foi pênalti porque o braço está aberto. Tem todos os elementos para a marcação do pênalti. Todos os elementos. E o Thiago Peixoto se acovarda. Se acovardou e não interviu. Porque foi pênalti para caralho. E ele não deu essa porra do pênalti. E o jogo tava 1-0. Depois ela até compensa no lance que, na minha visão, não foi pênalti no Bobadilla. E eu assumo aqui, não tem nenhum problema. Para mim não foi pênalti. Se eu tivesse sido marcado esse pênalti pro Palmeiras, eu estaria revoltado. Só que, claramente, ao que tudo indica, foi um pênalti compensatório pelo que não tinha dado antes. Entendeu? E aí, dá o pênalti, não dá o pênalti, e aí dá o pênalti quando tá 2-0 já. E o outro, que tava 1-0, a gente tendo a possibilidade do empate, a gente podendo crescer no jogo, quem sabe buscar a virada, seria um jogo completamente diferente. Então falar que uma coisa é, o São Paulo jogou para vencer? Não. Mas que esse lance do pênalti não foi crucial para o resultado da partida, falar isso para mim, não falar isso para mim é uma asneira. O lance foi crucial para a partida. Estava 1-0 o jogo. O jogo estava 1-0. Você teria uma possibilidade capital, que era um pênalti, de fazer 1-1. Então, assim, é revoltante, é desgastante, sabe? É chato, sacou? É chato pra caramba. Aí parece que toda vez agora com o Palmeiras é a gente chorando, que não sei o que a gente tá chato. Não, é porque, cara, é de se indignar. Ganha na bola, ganha na bola. Ganha, vocês têm condições pra isso. Só ganhar na bola. Não precisa disso, não precisa. Ou será que precisa? Porque o meu time é tão maior que o seu, meu time é tão gigantesco, que mesmo numas piores fases da história, você precisa disso para poder passar. Tamanha é a porra desse time. Inscreva-se no canal, até a próxima. Mais tarde a gente volta com o vídeo.